Felipe, eu quero a tua visão. Porque, veja bem, deixa eu só dar um panorama para o nosso pessoal que está chegando agora. Gente, está tendo uma forçação de barra dos Estados Unidos, pelo menos é o que eu estou entendendo, aí os nossos convidados que vão colocar o ponto de vista deles. Mas a gente nota uma certa forçação de barra dos Estados Unidos e do Reino Unido para sair um conflito na Ucrânia. E há países que não estão concordando tanto com isso. A Alemanha é uma delas, a Alemanha já está pulando fora, a França tá bastante em cima do muro aqui. Os países menores, então, eles definitivamente parece que não querem esse cenário. Então, eu queria a opinião de vocês. Felipe, está contigo. Em primeiro lugar, é preciso ver o panorama mais amplo em que se situa esse conflito. Quando houve o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam muito confiantes de que havia chegado o fim da história. Estavam muito confiantes de que a humanidade tinha evoluído ao máximo possível até ali e que a hegemonia norte-americana sobre o mundo inteiro, a hegemonia de um certo modo de organização econômica, política e social incorporada nos Estados Unidos, iria prevalecer dali pela eternidade. Para nós, parece, no mínimo, muito prepotente achar que um modo específico de ser de um país ia prevalecer para toda a eternidade. Mas foi assim que os grupos dirigentes dos Estados Unidos pensaram quando a União Soviética foi derrotada, quando a União Soviética sucumbiu. Então, ao longo dessas últimas 3 décadas, os grupos dirigentes norte-americanos viveram a partir dessa ilusão, né? E eles não viram que a história seguiu em frente, que outros países se estruturaram, que a própria Rússia, que eles julgavam derrotada, conseguiu se reorganizar como nação, não nos moldes soviéticos, mas em moldes nacionalistas, que permitiram colocar a Rússia novamente no grande jogo geopolítico internacional. Teve a China também, por outro lado, que cresceu muito, se desenvolveu muito. Os Estados Unidos achavam que a China ia virar um anexo das empresas multinacionais norte-americanas e europeias. Não foi isso que aconteceu. A China absorveu o capital estrangeiro para formar o seu próprio capital e hoje está aí ditando os termos da globalização. Eles têm aí a Belt and Road Initiative, a nova rota da seda, que é justamente a China remodelando a globalização segundo os seus interesses, porque ela acumulou força, capacidade, potência para isso, né? A gente tem, por outro lado, a Índia emergindo. A gente tem aí os países BRICS, em geral, com novas perspectivas de mundo, com novos horizontes, né? Pela primeira vez na história moderna, o eixo econômico do mundo está saindo do Atlântico Norte e indo para a Ásia. Nada disso as elites dos Estados Unidos e, por tabela, as elites europeias, principalmente anglo-batavas, né, de Grã-Bretanha e Holanda, nada disso elas esperavam. E agora bateu um desespero nelas, porque elas estão vendo que aquela hegemonia que eles pensavam ser eterna está se desmoronando muito rapidamente frente a novos blocos de poder. Então, eles tentam, de todo modo, intimidar essas forças ascendentes. Não que eles queiram fazer guerra, até porque eles não podem fazer guerra, né? Estados Unidos, Inglaterra sabem que não têm condições de bater de frente com uma Rússia, com uma China. Uma guerra hoje não interessa. Inglaterra fazem esses joguinhos para ver se intimidam e usam estados servis como a Ucrânia como procuradores dos seus interesses. Então, na verdade, eu vejo muito mais a Ucrânia cavando uma guerra contra a Rússia para agradar os Estados Unidos do que a Rússia propriamente tomando uma iniciativa ofensiva. Grande parte da mídia estava arrancando os cabelos aí com a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Não era a Rússia que invadiu a Ucrânia, é mais fácil a Ucrânia invadir a Rússia, né? Mas a Ucrânia é um país que não tem autonomia. Primeiro, porque a Ucrânia não é um país propriamente dito. A Ucrânia não é um país como o Brasil, é um país como a Argentina, é um país como a França, é um país. Não. A Ucrânia é Rússia. A Ucrânia, historicamente, faz parte da Rússia. A Ucrânia é um pedaço da Rússia
que se desmembrou, mas a população ucraniana, grande parte dela se reconhece como russa, enfim, tem profundos laços culturais, étnicos, religiosos com a Rússia, né? E a Ucrânia é comandada por uma elite alinhada pelo menos desde 2014, alinhada com o bloco ocidental, o bloco da OTAN, e se submete a fazer esse papelão. A Ucrânia está fazendo um papelão no cenário internacional. A Ucrânia está cavando uma guerra com a Rússia. É o Pinchen querendo cavar uma guerra contra o Rottweiler, né, para agradar os Estados Unidos. Né? E qual a consequência disso? Isso gera uma tensão internacional, de fato, mas, ao mesmo tempo, nada que faça reverter a marcha da história como ela está acontecendo hoje, que é o eixo geopolítico, geoeconômico do mundo sair do Atlântico Norte e se pulverizar em novos centros, na China, na Índia, na Rússia, a África, que está crescendo, o Brasil, que está desperdiçando uma oportunidade de ouro nesse momento, mas mais cedo ou mais tarde vai retomar, vai aproveitar. E esse conflito aí entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, isso aí é mais um sinal de desespero das elites anglo-saxãs, das elites norte-atlânticas, do que propriamente aí um sinal efetivo de guerra. Sem contar que vários países do Atlântico Norte não estão querendo aderir, como, por exemplo, a Alemanha, já que o empresariado alemão tem fortíssimas relações com a Rússia e já de bastante tempo. Né? A Escandinávia também não tá querendo aderir, porque também tem fortes relações com a Rússia. Enfim, é esse o cenário que nós estamos vendo. E, enfim, nada que intimide Rússia, China, mas isso mostra como os Estados Unidos perderam a tranquilidade nesse mundo e como a Ucrânia, enfim, se rebaixa, que já não é um país de fato, e se rebaixa completamente ainda mais. É esse o cenário assim que eu vejo.